Amados irmãos e amigos, a paz preciosa de Cristo, eu estou feliz por poder estar gravando mais esse vídeo para nós darmos continuidade ao nosso tema que iniciamos há 2 vídeos, que fala Libertos pela Verdade. Esse é o nosso tema. E que verdade é essa que liberta? É Jesus Cristo. Jesus é a verdade que liberta. E a palavra do Senhor também nos adverte que, se nós conhecermos a verdade, nós também receberemos a liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós estamos aqui para dar continuidade a esse tema, mas antes de dar início, nós vamos orar, ok? Amado Deus e Pai, somos gratos por mais essa oportunidade. Somos gratos por tudo, Senhor, pelas lutas, pelas dificuldades, pelas vitórias. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor está conosco. Em dias bons, em dias ruins, a Tua companhia é o que nos dá força. Pai, toma nas Tuas mãos a vida, a família, Senhor, o lar, onde esse vídeo entrar, onde esse vídeo alcançar. Também abençoa a minha família, abençoa, Senhor, o meu lar. Abre o nosso entendimento para que nós possamos, Pai, pela autoridade do Teu precioso nome, ministrar a Tua palavra com autoridade. E que a Tua palavra venha transformar vidas, libertando pela verdade. Pai, queremos Te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amados, esse é o canal Amor pela Palavra. E nós estamos falando de um tema muito precioso, que é Libertos pela Verdade. E hoje nós vamos ler em Mateus 3, versículos 15, 16 e 17, que diz assim. Mateus 3,15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amados, quando Jesus disse assim aqui no versículo 15, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Aqui ele estava falando com João Batista, porque João ele se achava indigno de batizar Jesus. Ele disse aqui no versículo 13, no 14. Vamos ler o 13 e o 14 de Mateus 3. Ó. Então veio Jesus a Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. E João se opôs e disse-lhe: Eu careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus diz a ele: Deixa para que se cumpra a justiça. Então, esse foi um dos motivos pelos quais Jesus deixou-se ser batizado por João Batista. Aqui diz assim, ó. João, ele era o precursor de Jesus. Ele veio antes de Jesus para anunciar a vinda do Messias. João Batista era o precursor de Jesus. Ele veio antes para falar do Messias, o Salvador, o que batizaria com o Espírito Santo. Porque João, ele batizava com água, mas Jesus batizaria com o Espírito Santo. E ele veio anunciar pelo deserto, a voz que clamava no deserto, a voz de João Batista. Ele vinha falar de Jesus, anunciar de Jesus. Ele sabia que Jesus era o Messias, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, então ele não queria batizar Jesus, ele queria ser batizado por Jesus. E Jesus disse: Deixa para que se cumpra toda a justiça. E esse foi um dos motivos pelo qual Jesus deixou-se ser batizado por João Batista. Ele veio para cumprir toda a justiça. Em Gálatas 4, versículo 4 e 5 diz assim, ó. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho,
nascido de mulher, nascido sob lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, assim, Jesus veio para cumprir a justiça que Deus havia determinado. Deus tinha um plano de salvação para a humanidade. Deus tinha um propósito. E Jesus veio para cumprir esse propósito. Jesus deixou-se ser batizado por João Batista para cumprir esse propósito. Mas tinha necessariamente que ele ser batizado por João Batista? Não. Porque Jesus ele não tinha pecado. Jesus não necessitava de batismo. Jesus deixou-se ser batizado por João Batista para cumprir a justa exigência de Deus. Jesus ele não precisava do batismo porque ele não tinha pecados, então ele não tinha que ter arrependimentos para ser batizado e nem pecados para ser confessado, mas ele deixou-se ser batizado por João Batista para identificar-se com os pecadores. E eu quero ler para você aqui em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que diz que Jesus não tinha pecado. Olha, aquele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós. Aí aqui diz, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo, ele permaneceu perfeito e imaculado, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não cometeu pecados em momento nenhum da sua vida, da sua breve vida, e ele não cometeu nenhum pecado. Ele em momento algum se fez pecador, mas ele se fez pecado por nós. Ele morreu por nós. Amados, Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. Deus o fez objeto do seu juízo para que nós pudéssemos ter uma chance de salvação. E para isso Jesus, ele pagou o preço na cruz. Jesus pagou a pena de morte, dando voluntariamente a sua perfeita vida pela nossa vida pecadora e injusta. Amados, nós temos uma vida pecaminosa. Jesus era santo, é santo, perfeito, não cometeu pecados e deu a sua vida para morrer na cruz por nós, para que nós pudéssemos ter a chance de salvação. Então ele se batizou nas águas por meio de João Batista para que ele viesse se identificar conosco, que somos pecadores. Jesus suportou a dor, o castigo, em todos os tempos ele pagou com a sua vida e cumpriu assim a justiça perfeita de Deus para que nós pudéssemos receber o seu perdão. Jesus é lindo, perfeito, maravilhoso. E aqui também diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então, se não fosse Jesus por nós, o que seria da humanidade? Jesus morreu pela humanidade. Jesus deixou-se ser batizado por João Batista para cumprir a justa exigência de Deus e para identificar-se com os pecadores, para associar-se com o novo movimento da parte de Deus, pelo qual ele chamava todos ao arrependimento. Movimento esse que teve início lá no deserto, quando João Batista começou a divulgar a vinda do Messias. Que lindo! E aí eu quero ler para você alguns versículos de João 1. Irmãos, esse capítulo de João ele é lindo, ele é muito precioso. Mas eu não vou ler todo. Se você tiver um tempinho em sua casa, você lê João 1.
né? Porque esse capítulo é muito lindo. Eu quero ler para você o versículo 23 a seguir, onde João diz: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e eles perguntavam, dizendo: Por que batizas? Pois, se tu não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta. João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Glória a Deus. No dia seguinte, João viu a Jesus, versículo 29, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Glórias a Jesus. E ele continua dizendo: Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Glórias a Deus. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba, repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Glórias a Jesus. Então Jesus veio e foi manifestado entre os homens o momento em que ele foi testificado ali na descida da pomba sobre a sua vida, que ele era o Filho de Deus. E logo que Jesus foi batizado, aqui no versículo 16 do capítulo 3 de Mateus, eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele uma voz que dizia do céu: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer. Então este é Jesus, o homem que permitiu-se ser batizado sem ao menos ter pecados, para se identificar conosco, para que nós viéssemos por meio dele receber a salvação, receber uma chance de entrar no céu, de passar a eternidade com ele. Jesus morreu na cruz pelas nossas almas e nós precisamos o aceitar. E aí eu já te deixo este convite. Se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, o aceite, porque é a tua única chance de salvação. A Bíblia diz que somente por Jesus nós veremos a Deus. Então, vem para Jesus, o aceita como teu Salvador. Jesus, tudo o que ele fez enquanto esteve na terra, sua pregação, seu sofrimento, sua vitória sobre o pecado, ele o fez com o poder do Espírito Santo que Deus lhe concedeu. Se Jesus nada podia fazer sem a operação do Espírito Santo, imagine nós, meros pecadores, né? Quanto mais o povo de Deus, nós precisamos da capacitação do Espírito Santo, e nós estaremos falando sobre isso no próximo vídeo. Muito obrigada por acompanhar este canal. Fica com Deus, ó. Um beijo no seu coração.